Vamos começar. Pessoal, seguinte. Então, como você chama, perdão? Maria Eduarda, eu sou quem vai dar. Maria Duda, né? Pode? Deixa eu ver. Duda, Ana Laura. Thaís. Thiago. Augusto. João. Lucas. Lana e Giovana. Certo. Ixi, já esqueci. Giovana. Augusto. Fábio. Thiago. Spoiler. Duda. Ana Laura. Fala a primeira letra do nome. T. Thaís. Thaís e Arthur. Arthur, tá. Bom, aos poucos eu vou guardando, né? Por enquanto a turma tá pequena. Relaxa, professor, só 10. Não, eu acho que vai vir mais. Isso daí é o pessoal que ainda tá fazendo, porque assim, vocês são os que têm direito à matrícula direto. Tem uns que ainda tá no processo de análise. Certeza que vai ter mais gente. Pessoal, então vamos lá. Ó, primeira coisa, eu gravo todas as aulas e lanço elas no Moodle. Tá certo? Todas as aulas vão ser gravadas, lançadas lá no Moodle. Não é para monetizar canal, porque se eu depender dos meus alunos para monetizar canal, eu vou morrer de fome. Tá? É mais para vocês terem um auxílio para revisar a aula. O Moodle, eu mexo bastante no Moodle, uso muito o Moodle, tanto que se você entrar no Moodle agora, já tem data de prova, já tem a maneira com a qual vocês calculam a média, embora eu vá explicar aqui, e tem aproximadamente, mas muito aproximadamente, o conteúdo de cada aula, tá certo? Já deixei lá tudo prontinho para vocês acompanharem, ok? Bom, eu acho que depois vocês olham aí no Moodle, mas vamos ver aqui o que vocês mais se preocupam, porque vocês estão aqui para quê? Cabeça de aluno vem na faculdade para uma coisa só, fazer prova. A coisa mais importante do mundo é a prova. Então vamos ver como é que é a média de provas. 3 provas. Vamos ver se vocês são inteligentes aqui. P1, P2 e terceira prova. Certo? P1, P2 e P3. P1, peso 1. O que significa peso 1? É a que menos vale. Certo? P2, peso 2. O que significa isso? Ela vale o dobro da P1. Ok? Então, se for você escolher tirar 0 em uma, é melhor tirar 0 nessa. Como é que tem gente que escolhe tirar 0 nas duas? Não muda muito. Só que, se você tirar 0 nas duas, você ainda não está no fim. Porque a P3 tem peso 3. A P3 tem o valor das outras duas. Só que aí, se você for bem nas duas, for mal na 3, você dançou. Mas pode ficar tranquilo que ninguém vai bem nas duas. Então, tudo isso dividido por 6. Então vocês percebam que em termos da média de provas, a P3 carrega metade da nota. Sem falar, por que eu coloco dessa forma? Primeiro, porque minhas provas são difíceis? Não. Nenhuma das minhas provas é difícil. Mas a minha correção, ela é mais pesada do que vocês estão acostumados. Então, a P1 e a P2 é mais ou menos para vocês irem acostumando com a minha correção. Só que eu entrego, só que assim, vocês ficam sabendo exatamente. Quando eu corrijo as provas, você pode perguntar para quem é veterano, dá uma olhada aí, ó, vem detalhe por detalhe aonde você errou. Tá certo? Para vocês poderem fazer de novo. O senhor não cancela a questão por causa de aproximação, não, né? Cara, vocês não vão ver quase nada de número aqui. Não, então não tem, assim. Quem é que precisa fazer isso? Quem é que precisa fazer isso? Quem trabalha com laboratório. Entendeu? Laboratório tem teoria de erros, você tem que aprender isso, aí faz sentido você descontar por questão de aproximação. Aqui, muito dificilmente, nós vamos trabalhar com números. Tá certo? P1. O que é a P1? Toda ela feita em casa. Vocês têm uma semana para fazer a prova. Tá? Já vou avisando para vocês ganharem tempo. Não adianta procurar a resolução na internet, porque eu que invento os exercícios. Tá
certo? Já estou avisando. Se duvidar de mim, perguntem para os veteranos. Não Já fomos percam, avisados. não percam tempo procurando resolução na internet. De novo, não estou falando que é difícil. Já vou começar a conversar algumas coisinhas com vocês vão começar a entender. Aí vem a parte boa. A soma disso tudo vale apenas 70% da nota. Ah, só, né? Cara, a maioria das disciplinas ele vale 90% ou até 80% da nota. Certo? Perdão. P1 toda feita em casa. 5 exercícios. P2, metade feito em casa, metade feito aqui. Certo? Eu dou 3 questões, você tem uma semana para fazer em casa. Se eu não me engano, eu coloquei a segunda parte da P2 no dia da data da entrega da primeira parte. Então, enquanto você está fazendo a P2, você também já está estudando para a parte que é feita em sala de aula. Certo? A terceira prova tem. A terceira prova é toda em sala de aula. Só que eu acho que nós vamos quebrar ela em 2 dias. Tá? Porque nós temos aulas segunda e terça, se eu não me engano. Segunda e quarta. Então eu acho que a terça P3 vão ser 2 dias de prova, porque 2 horas para fazer a prova aqui, eu acho muito pouco tempo. Também achamos. Tá bom? Então provavelmente eu vou quebrar ela em 2 partes. Então, aí foi o que eu pensei na hora de vocês olharem lá. Em virtude da greve, não fazia sentido nenhum eu jogar P3 para janeiro. Não faz sentido nenhum, cara. Se eu chegar em janeiro aqui, vocês não vão lembrar nem meu nome. Exato, por favor, professor, exatamente. Então, assim, o conteúdo, só que eu quero conscientizar vocês. O conteúdo de vocês é previsto mecânica das rotações e mecânica dos fluidos. Eu abri mão de mecânica dos fluidos. Não dá tempo. Janeiro, você já vai saber se você passou ou se você está de IFA. Tá bom? Então, janeiro vai ser o IFA. O IFA vai ser janeiro. E aí, nas 2 semanas de janeiro, eu vou preparar, quem quiser, uma revisão para o IFA. Tá certo? Então, eu coloquei a última prova. Vocês vão vir aqui de gorrinho de Papai Noel, acho que é dia 21 de dezembro? Não, dia 16. Dia 16. Onde vocês viram? 16 ou 16? Eu acho que está errado. 16 é uma segunda, né? Tipo, eu falei. Deixa eu ver, professor, deixa eu confirmar agora. É porque são 2 dias de prova, né? Acho que é dia 16 e 18. Tá, É, então, 16 e 18. segunda. Então seria de 16 e 18. 16 e 18. Dia 16 e 18. Certo? A gente vai ter prova de alguém de 18. É 16 e 18. Cara, eu vou avisando, vamos preparando, porque eu acho que todo mundo vai fazer isso. A professora falou também que vai deixar as provas para Não dezembro. faz sentido a gente retornar em janeiro para vocês terem conteúdo. Não, eu acho maravilhoso. Vai ficar muito espaçado, eu acho. Hã? Fica espaçado e fica difícil de relembrar as coisas. Mais 15% da nota. Mas é 16 ou 16? Os dois. 16. Mais 15% da nota, que é 1,5 ponto, atividade de extensão. Certo? Projeto, né, professor? Mas eu já fiz tudo. A parte de vocês é mais simples. O que é o projeto de extensão? Eu já fui lá na escola Uzenir. Eu fiz um projeto de extensão tanto para vocês ajudarem, mas para vocês também serem ajudados. Tá certo? O projeto de extensão é o seguinte: existe um software de matemática chamado GeoGebra. Com esse software, torna muito simples o aprendizado de cálculo e de outras coisas. Esse software é um software livre, dá para você usar tanto no computador quanto no celular. Então, qual vai ser a tarefa de vocês? A gente começa já na semana que vem. A tarefa de vocês vai ser a seguinte: vocês vão aprender a mexer nesse software, já vão procurando vídeo no YouTube, pode me procurar para tirar dúvida, e vocês vão montar uma apostila para os alunos da escola pública, tá? Em trios. Não, aqui nós temos 10 alunos. 2 não. Acho que 2 grupos de... Não. Duplas. Por enquanto, duplas. Se vier muito mais alunos, a gente faz em trios. Vocês vão montar um material. Ensinando o aluno a baixar o GeoGebra, ensinando as principais funcionalidades do GeoGebra, certo? Tanto para celular quanto para computador.
E aí nós vamos, durante o mês de outubro, o que eu vou fazer? A gente vai dividindo, o mês de outubro inteiro, eu vou dar um curso para esses meninos lá, só que vocês vão comigo. Tá? Eu vou levar em grupo de 4 ou em grupo de 5 alunos. Bom, vai ser nas sextas-feiras. Aí depois eu tenho que ver se eles não têm aula nas sextas. Não, ainda é Ah, então bateu. É. A gente vai ajeitando os horários. Pode ser que eu precise faltar um dia. Aí a gente. O que nós vamos fazer? Eu vou dar uma aula teórica sobre funções quadráticas, tá certo? Para os alunos, vou explicar tudo e vocês vão acompanhar. Nós vamos fazer tipo um plantãozinho de dúvida, montar alguns exercícios, tirar a dúvida deles, porque no último encontro, que é na última semana de outubro, na última sexta, vocês vão para lá, que vocês vão fazer toda a parte teórica que eu fiz no computador usando GeoGebra, para que os alunos vejam como que isso facilita a vida. Final de outubro, acabou, eu já lanço a nota desses 15% de extensão. Certo? Tudo bem? É 15? Mas tipo, 15%. Ah, 15%? 15%. Ó, 70% de prova, 15% de atividade de extensão. Tudo bem? Está faltando 15%, né? Mais 15% de atividades no Moodle. O que vai acontecer? A gente acabou a aula de quarta-feira. Final da aula de quarta-feira, provavelmente na quarta-feira à noite já vai ter lá 20 ou 30 exercícios todos de alternativa. Tá certo? Porque eu não tenho tempo de corrigir. Então são todos de alternativa. Aí cabe a você. Esses não são exercícios inventados, quer procurar na internet, quer colar, quer pegar do amigo. Não, Formação é eu acho sua. colar uma palavra muito forte. A É, gente pode compartilhar. Vocês são adultos, vocês sabem a formação de vocês. Faz porque, tipo, ver só a forma a gente que cada um faz e aí você só. e aí a gente Se faz você ver assim, eu já acho que isso já não funciona. Mas de novo, Não, mas depois. é a critério de vocês. Professor, esses exercícios é porque, tipo, as provas. Os exercícios do mundo do professor MacGyver costumava ser tipo uma prévia que seria a prova. Não tem nada a ver com a prova. Não, É mais pra gravar o conteúdo. É mais para vocês não dependerem tanto das notas de prova. Não vai ter na prova. Certo? Tem E que para ficar. tentar meio que criar um ritmo de estudo. Entendeu? Só uma atividade que dá 3 pontos. Então, só isso daqui já é 3 pontos. Não, eu comecei a olhar assim, eu só pensei assim, tá bom, 3 pontos não é o suficiente, vou ter que matar isso. Não, a 3 aqui. Aqui você precisa de 3. Certo? Dá pra gente se esforçar. Não. A gente tem que se matar. Na boa, Porque vou fazer uma se errar, conta. nota Faz uma conta simples aqui. Você zerou aqui, 10 aqui, e fez de novo, você passou. Ah, professor, mas você quer colocar um 10, né, meu amor? Porque se você tirar 10 aqui, dá 3,5 na prova. Eu tô colocando 10 aqui se você zerar essas duas, né? Que não pode, né? Contando que isso daqui é tudo em casa, essa aqui tem metade em casa. Aí você zerou essas duas, você ainda tem chance? Teoricamente, sim. Se você for otimamente muito ruim. Certinho? Meu Deus do céu. É o calor. Olha Olha pra cima, olha pra cima, olha pra cima. Olha pra cima. É entendido? Sim. Entendido a maneira de calcular a média? Sim. Então, perfeito. Alguma pergunta? Ah, tá. Sobre a apostila. Porque você falou que a gente vai ter que fazer ciclo de extinção. É uma apostila por dupla, então. Uma apostila por dupla, exato. Na questão da apresentação. Aí, só que aí assim, dependendo se acabar bem antes, eu quero pegar, aí eu vou pegar e eu vou juntar todas. E ver um melhor caminho. Aí a apresentação, na verdade, você não vai apresentar a apostila para ninguém. Nós vamos chegar lá, eu pedi para eles reservarem de 15 a 20 alunos. Cada um de vocês vai sentar em um computador com um aluno, e aí vocês vão ensinar o aluno de vocês a mexer com isso. Agora eu entendi. Certo? Nossa, agora ficou o negócio, realmente. Ó, aprende. É mais para vocês também, porque hoje o GeoGebra, para vocês aprenderem cálculo, o dia que vocês entenderem cálculo, GeoGebra é sensacional. Eu tentei GeoGebra, mas achei.
mochila tem data para entregar? Eu vou. A gente. Vai ter. Vocês vão ter que entregar 2 semanas antes de aplicar para os alunos para eu fazer uma correção. Né? Isso nos dá que data? Mas metade de outubro. Eu preciso fechar. Mas metade assim. Metade de outubro. Outra coisa, que horário que é a nossa aula na quarta? Acho que é à tarde, né? Não, é a tarde. Fecha, a minha tá fechada, tá vendo? Tira a chave antes que alguém tranque a gente. Eu pensei nessa possibilidade. Acho que é na parte da 9h30 às 3h. Da 1h30 às 3h30. Depois das 3h30 em diante vocês não tem nada, né? Não. Eu fico aqui esse horário para tirar dúvida. Tá? Das 3h30 até às 5. A gente acaba a aula, eu fico para tirar dúvida. Tá certo? 3h30, 5. Nas quartas-feiras, das 5 até as 6h30, 7 horas, vai acontecer um projeto que chama Projeto de Alfabetização Matemática. Tá? Na quarta, das 5 até as 6h30, 7 horas. Não tem muita hora para acabar. Para que é esse projeto? É voltado para alunos do primeiro ano, seja da física, seja das engenharias. Por quê? Vocês entram aqui. Não, perdido é uma palavra muito fraca pelo nível que vocês entram. Não, eu vou mostrar para vocês agora que vocês não sabem. Vocês passaram em cálculo 1, né? Vocês não Professor, sabem eu sei que eu não sei. o básico de matemática do quarto ano. Então, professor, é Vocês isso. querem ver? Pega papel e caneta. A gente fez até o terceiro. Papel e caneta. Hoje eu tô sentindo do Ó, rapidinho. Eu quero que vocês resolvam aquela conta ali pra mim, ó. Sem calculadora. Não, eu tô fazendo Tá. 9 dividido por 2. Eu quero o Já sei resultado e quero que vocês me digam quanto que é o resto. Não, 4,5 não é resultado. É resultado sem casa decimal. 4 e resto 1. Como é que você me garante que isso daqui está certo? Vou tirar a prova real, da primeira segunda série, né? Você faz 4 vezes 2? Mais 1? 9, tá bom. Não, mas tá certo. É só para vocês entenderem o que eu quero. Eu tô com medo de responder. Não. Eu quero 5 minutos para vocês. Eu quero o resultado com uma casa depois da vírgula. Uma casa só depois da vírgula. E quero que vocês me digam quanto que é o resto. Bora. Não, bora! Fazendo no papel. Você não vai conseguir falar o resto sem fazer no papel. Já acabaram? Não, calma. Mais gente? Acabou aí? Esqueci seu nome? Lucas, acabou? Quem mais acabou? Então vamos lá. Eu acredito que existam 2 resultados possíveis. 2,2 e o resto 6. Levanta a mão quem deu isso. Vamos parar para pensar um pouquinho? Não dá certo. Vamos parar para pensar um pouquinho? Não façam prova real. Se eu chegar aqui e falar assim, eu tenho R$142. Vou dividir para 7 pessoas. Cada um vai receber R$2,20. É 0,6. E vai sobrar 6? É 0,6. Ah, não, aí fechou. Vai sobrar 60 centavos? Gente, olha o absurdo. 142 dividido por 7, vocês estão me falando que vai dar 2. Dá 22. Dá 20. 20,2, resto 6. Faz 7 vezes 20. Não, é 22, não. 140 mais 6. Não. Vocês estão vendo o absurdo? Não, é assim, vocês têm noção. Vocês não sabem uma conta que se aprende na quarta série. Tá certo? Do que adianta? Eu quero que vocês comecem a raciocinar. Seguinte, do que adianta saber regra de derivação? Porque derivar também vocês não sabem. Eu tenho certeza que vocês sabem regra de derivação. Nem por que funciona aquela regra de derivação, vocês não sabem. Saber regra de derivação, saber imaginar que sabe alguma coisa porque passou na determinada disciplina, porque foi bem na determinada prova. Cara, vocês não sabem uma conta do ensino fundamental.
pior que isso, a pressa por apresentar um resultado é tão grande que vocês não notam o absurdo que vocês estão falando. Falar que é 2, falar que é 22, está errado, mas assim, é aceitável. Tá? Não é uma crítica, não estou brigando, tá? Só estou querendo conscientizar vocês. Vocês querem ver um outro? E aí assim, só um detalhe. Esse curso de alfabetização matemática, ele vai pegar a matemática básica, e de novo, não é porque é básica que ela é fácil. Moisés sabendo disso, física básica. Básica, só que nós vamos entender tudo. Vocês querem outro exemplo? Não quero o resultado. Qual o significado de 2 vezes 3? Significado, 2 vezes 3. Quer que responda ou não precisa? Não, eu vou responder. Que foi somado 2 repetidas vezes 3 vezes. Ou seja, eu somo 2 mais 2 vezes 2. Só que Não, isso aí é 3 vezes 2. Isso é 3 vezes 2. Esse que você falou é 3 vezes 2. Eu falei 2 vezes 3. Você vai pegar o 3? Eu pensando na escola de novo. Você vai pegar 3 nós vezes Então, ó, vamos tentar falar simples. 3 mais 3. Então, ou seja, na realidade, quando eu falo 2 vezes 3, não é uma multiplicação. Eu estou falando de uma soma. Só que os elementos que estão sendo somados são repetidos. Então, 2 vezes 3, os elementos de uma soma são chamados de parcela. Então, 2 vezes 3 são 2 parcelas iguais a 3. E 3 vezes 2? 3 parcelas iguais a 2. É a mesma coisa? Não. Por que dá o mesmo resultado? Coisa que a gente nunca pensa. Quer ver outra coisa? E 0 vezes 5? Nenhuma parcela, peraí, nenhuma parcela já. Não, aí é 5 vezes 0. Não. 0 vezes 5. 0 parcela. Assim, toda vez que você usa a palavra parcela tem que ter no mínimo 2. Porque parcela significa que tem uma adição. Se tem um sinal de mais, tem que ter 2. 0 parcelas não faz sentido. Uma parcela não faz sentido. E por que a gente faz essa conta? A gente não faz, né? A gente olha e fala, dá certo. Exato. Não, é exatamente isso. Exatamente isso. E é por não entender essas coisas, muitas vezes, que a hora que você chega na faculdade, o estudar torna-se tão tediante que você lê. Assim, vocês fizeram cálculo 1 já, né? Eu duvido que vocês consigam pegar um livro de cálculo e entender. Não. É por isso que a gente gosta das aulas. Porque vocês não têm a base nisso, só que a faculdade não é para isso. A função do professor aqui, ele é o seguinte: vocês não vão aprender 1/10 do que vocês precisam no mercado de trabalho. A função do professor, na real, aqui, é ensinar vocês a aprender, para que você consiga se virar sozinho. Entendeu? Porque assim, eu não vou terminar o conteúdo. Vocês precisam de mecânica, vocês vão ser engenheiros civis. Todo mundo aqui é da civil, né? Todo mundo é da civil. Não vão ter aulas de mecânica dos fluidos. Vocês vão esperar fazer o ano que vem de novo para ver se dá tempo de chegar em mecânica dos fluidos? Não, vocês têm que dar conta de pegar o livro do Moisés. Você tem que dar conta de pegar um livro de cálculo. Eu dei conta de pegar, entendeu? Mas você vai ter que fazer isso. Eu peguei. Aí já que vocês estão apavorados com prova, se você não der conta disso, você não é aprovado em física mesmo. Isso é bem conceitual, né? Certo. Vamos começar a falar de física? Entendi por isso que você falou que foi tanto de número. Porque assim. Tem que entender o conceito. É conceito, cara. Conta a calculadora faz. Então vai ser mais difícil. Eu fiz faculdade de física e fiz faculdade de matemática. Nossa. Na faculdade de matemática eu fiz uma disciplina que chamava Teoria dos Números. Não vi nenhum número em Teoria dos Números. Nossa, que. Eu juro pra você, não tem nenhum número na disciplina de Teoria dos Números. Entendeu? Porque você tem que entender a parte conceitual. Professor, vamos ver então se você entendeu isso aí. Me explica a teoria dos números em 3 frases. Ou não, em um texto sucinto, assim. O que seria a teoria dos números? Professor. O que vocês estão O que seria? Eu fiquei curiosa. Em Teoria dos Números, nós vamos estudar as propriedades existentes entre números naturais e números inteiros.
A partir dessas propriedades, você pode... Vou dar um exemplo. Tem cartão de crédito? Sim. Teu cartão de crédito tem um número muito grande, não tem? Não é aquele número que está lá. Por trás daquele código, daquela fita magnética, tem um número extremamente grande, que é o código do seu cartão de crédito. Esse número extremamente grande, ele é obrigatoriamente o produto de dois números primos. Então, se alguém quiser quebrar o código, ele descobrir quais são os dois números primos que multiplicados dão esse número extremamente grande. Como o número é extremamente grande, você encontrar os fatores primos é um trabalho quase que impossível mesmo para computadores quânticos. Então, em teoria dos números, você estuda propriedades de números naturais, não é o interesse aplicar em tecnologias, mas você vai estudando propriedades de números naturais. Certo? Lá você vai entender por que faz sentido multiplicar por zero, porque um número elevado a zero é 1. Certo? E aí assim, aí você vai criar uma matemática também completamente, não diferente, mas fora do contexto diário, fora do cotidiano. Por isso que o matemático é um cara que praticamente é solitário. Matemático de verdade, porque ele não tem com quem conversar, porque ninguém vai entender aquelas coisas ali que estão presentes na vida de todo mundo, mas de uma maneira muito abstrata. Nossa, mas interessante. Entendeu? Por exemplo, começa a falar números primos aí. Ai, professor, de mais dois primos. Não. 3. Não é primo. 2, 3. O que é um número primo? Porque é multiplicado por ele mesmo, né? Não. Porque se for um número que é divisível por 1 e ele mesmo, 1 seria primo. E 1 não é primo. Nossa, então o que é? Números primos Um número primo é um número que tem dois divisores naturais. O 2 é o número primo. Quantos divisores que ele tem? 1 e 2. O 3 é o número primo. 1 e 3. Por que do nome primo? Porque ele é irmão de alguém? Não. Primo de primeiro. Significa que qualquer número natural pode ser obtido a partir dos números primos. Entendeu? Então, primo de primeiros. Então, fala um número qualquer aí, Lana. 5 é primo. Fala outro. 849. 14. Não, gostei do 14. 14 não é primo. Só que eu consigo pensar em números primos que geram 14? 7 e 2. 2 é 7. Qual você falou, Duda? 800? 849. Vamos tentar descobrir quais números primos que multiplicados dão 849? Por isso que existe o tal de fatoração. Fatorar, escrever em fatores. Fatores são elementos de uma multiplicação. Então a gente fala em fatores primos. Por 3? Por 3 é quanto? Vocês não sabem fazer divisão, né? Então tem que fazer. 2 vezes 3. Professor, seu humilha de uma forma bem legal. 2 vezes 3. Não é por 2, não é por 3. Ó, não é par, não é por 2. Soma os divisores. Não deu. Não deu da tabela 3. Não é por 3, então não é por 3, não é por 9, não é por 6. Também não é por 5. Você tenta o último que você pode testar ali é o 7. Não é por 5, não termina nem em 0 nem em 5. Dá pra tentar o 7. Dá para tentar o 7. Também não dá porque 28 por 7 abate só por 3. Já não deu. Aí, você quer saber a teoria dos números? Esse número aqui é congruente ao 3 módulo 7. Quer dizer que se você dividir ele por 7, vai dar resto 3. Nossa. Entendeu? Isso é muito utilizado em criptografia. Eu pensei nessa parte da tecnologia. Qual foi a forma que o senhor fez para descobrir isso? Porque se você dividir por 7, não tem essa parte. Eu só fiz a conta. Dividido por 7 Dividido, dá 40 e sobra 3. Entendi. Certo? Então ele é congruente ao 3 módulo 7. Ou congruente ao 10 módulo 7. Porque se o 10 dividir por 7 também dá resto 3. Nossa, Eu tô mas achando- esse senhor deve ser muito legal. Eu acho que ele é primo. Eu também tô achando. Tô achando que ele é primo. Por 3? Tem o 17, tenta aí o 17, o 13. Assim, vocês estão vendo o trabalho, e nós estamos com um número pequeno. Vocês estão vendo o trabalho que é? Pelo menos eu tivesse que ter algum conceito. Se eu tivesse essa na prova, acho que eu ia pegar. É primo? Então é primo. Então 2 ali tá aqui. Então 849 é 3 vezes 283. Então qualquer número, por isso que é primo, é de primeiro, você consegue gerá-lo.
Como é que chegou nessa conversa mesmo? Eu pergunto sobre a teoria dos números. Não, mas eu estava falando outra coisa antes. Você ia falar sobre física. Não, é verdade, a aula de física 2, né? Sobre o projeto. Não, o projeto a gente Não, já foi projeto. A aula de física 2 é legal, a gente falar um pouquinho de física, né? Vocês querem ver? Bom, imagine que eu coloque a seguinte questão na prova, que vocês duas, com certeza, erraram, então, só que vocês já devem saber a resposta, então fica quieto. Bom, vocês têm que ficar quietos de qualquer jeito, porque se vocês não souberem ainda, respondam para mim. Qual a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? A velocidade instantânea é um instante de tempo. Opa! Já não gostei da resposta. A velocidade é um instante, né? Eu vou fazer outra pergunta. Imagine que eu estou dando aula de física e você vai ter que me perguntar uma coisa. Eu falo assim, então hoje, ó, então aqui a gente tem um esbrief. Qual é a sua primeira pergunta? Que é o esbrief. Aí eu vou responder da seguinte forma. O esbrief é quando você pega e dá uma esbrifada. Vocês estão dando risada, mas é a resposta deles. Eu perguntei qual que é a diferença de velocidade média e velocidade instantânea. Vocês estão falando velocidade instantânea e velocidade instante. Então você não está respondendo nada. Você pega o percurso todo, percorrido e divide pelo tempo. Aí vai dar velocidade média do caminho inteiro. A pergunta é, a velocidade média é uma média de velocidades? A velocidade média. Então por que ela chama velocidade média se ela não é uma média de velocidades? Porque faz uma aproximação do valor. É uma média de velocidades. O nome matemática não é gratuito. A velocidade média é uma média. Não, sim, mas por exemplo, Mas é se porque eu pegar aqui- duas velocidades médias, eu não posso simplesmente tirar a média. Dividir. Pode, porque velocidade média é média de Então, o velocidade. MacGyver tem isso também, ó. Eu gosto de MacGyver na aula dele, não sei. Se a gente não entendeu. Não, gente, não fiquem com medo. É que vocês não entenderam. É que eu lembro de Então, porque ele virou pra gente e falou assim: não tem como somar as velocidades e dividir pegar todas as velocidades e dividir Tem. por dois. Isso. Aí ele falou: isso não pode acontecer. Tem. Aí foi a gente. Talvez tenha um exercício sim, específico. Era dois percursos. Era dois percursos. O movimento primeiro é percurso, uniforme, o carro variável. corria a 50 km por hora. Ah. No segundo percurso, o carro corria a 60 km por hora. Tá, os percursos tinham o mesmo tamanho? Sim, Não. tipo assim, Não, no primeiro. eu acho que ele tinha a questão do percurso em si. Não, gente, eu Voltou? Olha como que a capacidade de raciocínio de vocês acaba sendo meio fechada, porque vocês ainda estão concentrados por prova. Eu falei que velocidade média é a média de velocidades. Eu não falei que é a média aritmética. Não existe só média aritmética. Então, nossa cabeça. Existe média ponderada, existe média geométrica, existe média harmônica. Vamos fazer um exemplo desse aí que vocês estão falando. Por exemplo, como é que é calculada a média de provas de vocês? P1, não, a minha. P1 mais 2P2 mais 3P3 dividido por 6. É uma média aritmética? Não. É aritmética, só que é uma média aritmética ponderada. Quem é que pondera? Quem é que é o fator? Ó, fator, multiplicação. Quem é o fator ponderante da P1? 1. Quem é o fator ponderante da P2? Quem é o fator ponderante da P3? 3. Então, os fatores ponderantes da média de prova de vocês são os pesos. Vamos calcular uma velocidade média? Eu já vou colocar outro problema. Vamos pegar aqui, ó. Vocês querem com número ou sem número? Você escolhe. Eu não sei se eu quero ser humilhado. Sem número? Vamos sem número. Então vamos lá, ó. Um carrinho percorreu esse primeiro trecho, delta S1. Vamos colocar que ele foi sempre com velocidade constante, tá? Com velocidade V1. Aí, já vou colocar um problema disso. Ele percorreu esse caminho delta S2 com a outra velocidade também constante V2. E ele percorreu esse outro caminho delta S3 com a velocidade V3. De acordo? Vamos calcular a velocidade média? Vocês sabem calcular a velocidade média disso aqui? Ah, vocês aprenderam bem, né? Pelo menos de fórmula vocês estão bom. Como é que é? Delta S por delta T. Tudo bem? Então eu tenho que somar os delta S, vai ser o quê? Delta S1 mais delta S3. Dividido
delta T1 mais delta T2 mais delta T3 que eu não sei. A gente decidiu o tempo, né? Dividido pelo tempo total. É o Mas tempo. ele só deu as velocidades. No caso, a gente teria que fazer. Não, calma. Vocês estão preocupados com resolver e não com entender. Vamos com calma. Não estão preocupados em resolver ainda. Pergunta, o que está ali na lousa está certo? Tá certo? Mas não vê isso. Tudo bem? Foi? Só que eu não conseguiria resolver o exercício. Foda-se, aquele está certo. Tá. Então eu estou usando aquilo ali para a gente entender por que velocidade média é a média de velocidades. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar. Embaixo eu vou manter a mesma coisa. Ó, delta T1 mais delta T2 mais delta T3. Ok? Tudo bem? Em cima, em vez de eu colocar delta S1, em vez de eu colocar delta S1, eu vou colocar isso aqui, ver se vocês concordam comigo. Delta S1 é V1 vezes delta T1. De acordo? É o delta S1? Então vamos lá, vocês são espertos. O que eu vou colocar no lugar do T2? V2 vezes delta T2 mais V3 vezes delta T3. Agora olhem para a equação. Por isso que eu falei para eu resolver. Olha para a equação. Vê se está com cara de média. Está com cara de média. Média de quem? Das velocidades. Ponderada por quem? Pelo tempo. Certo? Então, velocidade média é uma média de velocidade? Sim. É uma média das velocidades ponderada pelos tempos. Então, em que situação que eu posso? Eu tenho duas velocidades, eu posso simplesmente somar e dividir por 2. Quando o tempo de cada percurso foi bom. Se você fizer foco, ó, quer ver como é que a conta é simples? Pensa o seguinte, eu faço uma viagem de 2 horas. Tempo total 2 horas. Uma hora eu fui a 40 por hora. E a outra uma hora eu fui a 60 por hora. Quanto vai dar a velocidade média? Vamos ver? Ótimo, eu vou usar esse raciocínio. Não era ele agora, mas olha só. Eu acabei de falar que a velocidade média é a média das velocidades ponderada pelos tempos. Como os dois tempos são iguais, isso recai na média aritmética simples. Soma, divide por 2. Mas vamos testar pela teoria. 40 km por hora durante uma hora, quanto dá a distância? Distância total e dividido pelo. Distância total, exato. Primeira parte, 40 km por hora. Durante uma hora, 40 km. Aí depois foi 60 km por hora, durante mais uma hora. Quanto que eu andei no total? 100 km. Em quanto tempo? Quanto que deu a velocidade média? 50 km por hora. Não tem como você brigar com matemática. Só que vocês ainda não me responderam a diferença de velocidade média e velocidade instantânea. É o que mostra no visor do carro, na hora que você está andando. Não. Naquele instante. Não. Quando você é multado com uma velocidade média ou você é multado com uma velocidade instantânea? Não. Você é multado com a Ah, velocidade é média. verdade, porque ele mede no. É verdade. Cara, gente, se vocês pensarem um pouquinho, o termo velocidade instantânea não faz sentido, até porque vocês não têm a mínima ideia do que significa instante. Na verdade, vocês não têm a mínima ideia, e aí não é só vocês, do que é tempo. Vocês têm uma noção de intervalos de tempo. Você tem uma noção de que a aula vai durar 1h40. Mas um instante de tempo é um conceito completamente abstrato, é um conceito matemático. Por mais que a gente fale velocidade no tempo 2, quando você for olhar a velocidade no tempo 2, pensa o que você tem que fazer para medir a velocidade no tempo 2. Você tem que bater o olho no relógio e no velocímetro ao mesmo tempo no instante 2. Só quem garante que aquilo ali, que você está sincronizando? Isso é uma abstração matemática. Então, na realidade, velocidade instantânea é um conceito que não existe. Para isso existe a ideia de limite. Velocidade instantânea, ela é o limite da velocidade média, para intervalos de tempo muito curtos. Gente, é só você olhar. Se eu estou falando de velocidade média, eu estou falando de média.
Quando eu falo em média, se eu falar só, a média de altura aqui é 1,80. Significa que todo mundo tem 1,80? Pode ser que todo mundo seja maior que 1,80? Não. Se a média é 1,80, como que pode ser todo mundo maior que 1,80? A média seria maior. Pode ser todo mundo menor que 1,80? Também não. Precisa ter alguém com 1,80? Não também. Então, média, cara, ela não tem muito significado. Se você parar para pensar, olha só. Quando eu falo que a média é 1,80, a minha garantia, tem gente acima de 1,80 e tem gente abaixo de 1,80. Certo? Tudo bem? Quando eu falo que a velocidade média foi de 60 km por hora, significa que houveram momentos que o carro foi acima de 60 e houveram momentos em que o carro foi abaixo de 60. Só que olha a diferença. Se o carro estava acima de 60 e em algum momento foi abaixo de 60, em algum momento o que ele precisou acontecer? Diminuir a velocidade e passar para qual valor? 60. Essa é a diferença de uma média de velocidade para uma média de altura. Velocidade é uma grandeza contínua. E eu tenho certeza que vocês viram continuidade de funções e não deram a mínima bola. A gente não viu continuidade. Lógico que isso, não seria. Dos negócios. É que a gente viu, na verdade, descontinuidade. Não, continuidade também. Não, amiga, É. descontinuidade. Não. Mas Mas Continuidade, pra entender. Bom, de qualquer jeito, vocês viram e não aprenderam. Isso Eu não foquei interessa. no descontínuo, entendeu? Tá? Então, assim, grandeza, calcular média de grandezas contínuas, ela vai ter uma diferença. Na realidade, esse exemplo que eu coloquei aqui, ele é impossível de acontecer. É impossível você conseguir calcular uma média desse jeito. Por quê? Tem como um carro que está com a velocidade, por exemplo, 50, saltar para a velocidade 60? Sem passar pelos valores intermediários? Então aquela conta não existe. Só que a gente vai ter que adaptar ela. Porque se a velocidade é igual para todos no meio, né? Então ali no caso, como a velocidade é a mesma. Não, se fosse com mesma velocidade, mas eu não acordei isso. No caso, aquele ali seria a velocidade instantânea e a velocidade instantânea, não seria? De novo, o que é a velocidade instantânea? É uma situação limite. Tá? A gente vai passar por tudo isso. Eu vou ter que passar pela questão de média ainda com vocês. Porque isso aqui vai recair no conceito que é o conceito de integral. Para isso aqui que a gente vai ter que utilizar o conceito de integral. Agora eu vou passar o susto em vocês. Mas não é susto, não é verdade. Mas não é verdade, não é mentira. Física 2 é a disciplina mais abstrata que vocês vão ter nesse curso. Não é mais abstrata que a álgebra linear. Só que na álgebra linear, no fundo, você consegue se mecanizar para resolver os exercícios e ser aprovado. Aqui não. Aqui não. Até agora, vocês trataram no fundo de física, de conceitos que são palpáveis. Fala velocidade, você imagina o que é velocidade. Fala em massa, você imagina. Por mais que você não saiba o que é tempo, você tem uma noção de tempo muito grande, tempo muito pequeno, você tem uma noção de duração. Agora eu vou falar em momento angular. Você não consegue ver um momento angular. Você não consegue olhar para o ventilador, olha lá o momento angular do ventilador. Meninos, alguém aqui dirige? Não? Mas anda de bicicleta. Eu não entendi. Você vai entender já já. Anda de bicicleta. Já tentaram impressionar uma menininha andando de bicicleta? Não. Agora, não Continua, Quer dizer, quando eu tinha idade de vocês, quando eu tinha idade de vocês, eu gostava de andar de bicicleta, assim, para impressionar as meninas, a gente achava que era bicicleta sem as mãos. Você consegue virar a bicicleta? Fazer curvas, andando com ela sem as mãos? Muito pouco. Sim, na verdade. Como? Você dá uma Inclinação do corpo. Por quê? Velocidade momento angular. Tem a ver. Não com o momento angular, mas com a variação do momento angular. Só que você não consegue enxergar. Não é uma grandeza palpável.
E para entender isso, vocês têm que entender muito daquilo que provavelmente vocês também só fizeram para passar. E aí eu estou fazendo uma crítica ao que a faculdade acaba fazendo com a gente mesmo. Você fica tão cheio de matéria, você precisa entender tudo. Não é pouco, não é tudo. De geometria analítica. Produto escalar, produto vetorial, tudo. Absolutamente tudo. E não é entender para resolver exercício que está pronto. É entender mesmo. Porque nós vamos pegar todos esses conceitos. A universidade é como se ela fosse uma corrida. Não, uma corrida de revezamento. Onde um professor vai passando o bastão para o outro, vai passando o bastão para o outro, vai passando o bastão para o Uma teia de outro. aranha é melhor, porque é tudo interligado. É verdade. Certo? E os alunos ficam tudo presos lá no meio. Se eles tiverem a postura de preocupado de achar que está na faculdade Até para fazer conseguir prova. sair. Professor, mas Ou a gente sabe não é justificando, mas é o que passa pra gente, né? Não, Se não. preocupe com a prova. É basicamente isso. Não, eu estou falando que não. A preocupação é o conteúdo. A preocupação é aprender a aprender. Não é nem o conteúdo, é aprender a aprender. Vocês vão ouvir, principalmente a hora que vocês chegarem nas disciplinas técnicas, vocês vão ouvir a maior mentira do mundo, que é, sabe aquilo que vocês aprenderam? Vocês nunca vão usar para nada. Diretamente, vocês nunca vão usar para nada mesmo, de maneira direta. Mas você entendeu o conceito. Mas, o que o seu cérebro despertou com a capacidade de aprender novos conceitos e de fazer interligações entre conceitos de física, de cálculo, de matemática, é isso que vai se diferenciar. Entendeu? Então, assim, a luta é grande. Grande. Eu sabia que era Mas grande, não é mas não invencível. tanto. Não quer outro? Não dá tempo de eu começar a matéria nova mesmo? Vocês querem ver outro? Todo mundo aqui passou em Física 1, né? Assim, Pergunta até agora simples que já está aprovado em Física 2, quem responder. O que é força? Calma aí, que eu quero responder, deixa eu... É porque depende. A gente vai responder aquilo que a gente acha que é. Eu não quero que vocês tentem impressionar. Aliás, eu não sei quem falou aí que tem medo de falar as coisas. O lugar para vocês errarem é aqui. Eu vou perguntando bastante coisa que eu quero justamente que vocês só... Gente, vamos lá. O mundo real, ele faz parecer que física é a disciplina mais difícil do universo. Por quê que ele dá essa impressão? Porque a gente vem com física, a gente é obrigado a quebrar padrões e aquilo que você criou uma vida inteira como sendo uma verdade. Tá? Por exemplo, hoje em dia tem aí, todo mundo fala, os terraplanistas, eu duvido. Muitos deles que consigam debater com o terraplanista. A sua intuição te diz que o quê? Sua intuição, que a Terra é plana ou que a Terra é redonda? Se ninguém tivesse te falado nada, você, agora, o que você acha? Plana, assim. Plana. Pelo que dá- Parada ou girando? Parada. Aí, não, mas olha só, você viu o Sol. Não, filha, é mais fácil eu falar que o Sol está se movendo que a Terra. Como você vai explicar que a Terra está se movendo a 1.600 km por hora? Em rotação. Quando é o movimento de translação, é mais rápido ainda. Como você vai explicar? A física, por que Galileu, Newton, Einstein, eles são tidos como os grandes físicos? Porque a física, ela quebra a nossa intuição. Ela é uma ciência que ela é não intuitiva. Tá? Muitas coisas da matemática também. Por exemplo, tem uma parte da matemática, que é a parte de probabilidade, que ela é não intuitiva. Lana, larga esse celular que você está me dando os nervos. Mas então pode. Larga isso aí, depois você anota. Vamos pegar, quer ver como é que é a intuição de vocês? De vocês não, de qualquer um, para probabilidade ruim. Imagina o seguinte, imagina que eu dei a seguinte tarefa para vocês. Saiam na rua agora, cada um, vocês tragam aqui para a sala 50 pessoas, aleatoriamente. Vocês foram na rua, cataram uns mendigos, uma senhorinha, isso assim. Qual a chance de duas dessas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia? Alta ou baixa? Não, a sua intuição. A chance de duas fazerem aniversário no mesmo dia, maior que 50% ou menor que 50%? Menor que 40% ou maior que 40%? Tá
vendo? Essa menor? Menor que 30 ou maior que 30? Acho que é maior que 40 ainda. 87%. Nossa. É grande, 50. porque tem mais Ah, pessoas. 50, entendi. Tem mais pessoas no mundo do que dias no ano. Não. Pegar 50 pessoas aleatórias. Mas ainda assim, acho Mas é 50, tem 365 dias no ano. Então, eu entendi 5 pessoas. por quê? Quer ver que eu vou mudar a pergunta? Vou mudar uma coisinha. Tem uma festa de aniversário. Você pega 50 pessoas, também aleatório, e coloca ali. Quais as chances de uma dessas 50 fazer aniversário no mesmo dia que o aniversariante? É que aí já é mais um. Aí é mais específico, aí a chance vai para baixo. É. Então, assim, eu quero mostrar o seguinte: a nossa intuição nem sempre, ou quase nunca, é um bom guia para aprender física. Por isso que você tem que se ater aos conceitos. E como você se atém muito aos conceitos? Se você ficar só na aula, você dança. Você tem que ler. Ah, mas eu não entendo o livro. Acha outro. Ah, não entendi esse outro. Acha outro. Tá? Sugestão. Já saiam daqui, já vão lá na biblioteca, já pega esse livro aqui. É o Moisés? Esse livro aqui, ó. Sabe? É, mas é. Física conceitual. O autor se chama Paul Reich. Ah, eu peguei depois. Tá? Ele é um livro de física que ele explora só conceitos, ele ainda não explora a parte matemática. Tá bom? Eu acho que ele consegue ser mais confuso às vezes. Eu gostei muito de como ele explica. Ele explica muito bem. Eu achei que Muito bom. comparado Tá? a Moisés. Halliday é um livro escrito para engenheiros. Ou seja, é uma bela de uma bosta. Tá? É o H, E, Certo? Eu não vou usar, assim, o que o Halliday tem de bom é alguns exercícios, tá? O que é o Halliday? O Halliday é tipo de uma apostilinha. Ele é uma apostila para tornar tudo mais simples, mais fácil, mas ele não tem discussão aprofundada. Oi? Torna mecânico, mais ou menos mecânico, tá? Mas sim, se você se adaptar com o Halliday, manda bala. O autor, o quê? Paul Reich. Ou ela nunca fixa ali. Ah, não, é o contrário. É 2 tempos. Paul Reich. Certo? Outro livro é o Física Básica, do Moisés. Esse também tem que ser companheirinho de vocês. Eu quero ser companheira dele, ele não quer ser meu companheiro. Não, é porque você está desistindo na primeira pequena dificuldade. Ai, Não é um livro difícil. Não é um livro difícil. A parte teórica dele é muito bem feita. Tá? O que pode pegar um pouquinho é a parte matemática dele, que é um pouquinho mais eu aprofundada. acho que a forma que ele fala, eu acho. É maravilhosa. Tá bom, então. E o livro de você acha bom? Cara, eu não gosto. Esses livros que são. Eu não gosto desses livros que são voltados para a Aí você engenharia. faz a técnica Só do que Instagram. é uma questão muito pessoal. Tá? Não gosto. O tipo é o Sears, né? O Sears Romance, é o mesmo livro. Tá? Eu particularmente. Ele seria assim. Peraí, deixa eu escrever. O Nussenswein, por incrível que pareça, é brasileiro, viu? Morreu ano passado. Moisés Nussenswein, apesar do nome, é brasileiro. Eu não gosto desses livros que é meio estilo apostilinha, tá? Aqui você vai aprender isso aqui, porque eles são livros feitos exclusivamente para vender aos montes. É muito ruim de conteúdo. Eu acho isso, tá? Não tem preocupação com notação vetorial, tem muita preocupação com a utilização desenfreada de fórmulas, e aí acaba não dando muita atenção na parte conceitual. É até formulário. Cara, eu odeio isso. Então, assim, esses dois, fora isso, toda aula que eu der, eu transcrevo. Então, eu mando o material para vocês. Tá? Com lista de exercícios. E sempre eu vou estar jogando no Moodle alguma sugestão. O melhor livro que tem mesmo, o melhor,
inclusive o Moisés se baseou nele, ele chama Curso de Física de Berkeley. Tem aqui, será? Não. Talvez se encontre em outra biblioteca do Instituto e peça para trazer. Já vi algumas para vender na estante virtual. Curso de quê? Curso de Física de Berkeley. O Mecânica ele foi escrito pelo Charles Tittel. Tá? Aquele lá, o Moisés, baseou muito no livro do Berkeley. Mas muito. Tá? Porque existem discussões que não vão ter no Halley. Vocês querem uma discussão? Vamos lá, quer ver? Vocês ainda não me falaram da força, né? É um vetor. Senhor, eu escrevi aqui, mas não sei se está certo não. Vamos lá. É a resposta de um corpo dado no estímulo de um campo gravitacional. Tá. Não vou nem falar se está certo ou está errado. Eu só vou fazer outra pergunta. Ok. O que é um campo gravitacional? O campo gravitacional seria uma energia que possui dois Tá. polos de. Então você já consegue saber a minha próxima pergunta. Que é energia. Não, o que é energia? Não estou falando que você está falando está certo. Eu só tô. Não sei. Então nenhuma das suas respostas tem validade. É um vetor. Tá, o que é um vetor? Vetor tem direção, sentido e magnitude, né? Tipo, Você vai ver algo linear, não. Você vai ver algo linear, não. Opa, gostei do estímulo. Dado um estímulo, existe uma magnitude desse estímulo. Tipo isso, eu não sei explicar as coisas. Eu tenho muito problema com isso, eu não sei Então explicar. você vai aprender uma coisa, Duda. Se você não consegue explicar uma coisa para uma criança de 5 anos, quer dizer que você não sabe. Não, para essa criança eu coisa. consigo. Mas explica para a criança o que é força. Sociologia e representação. Pode fazer. Não, perfeito. Dê uma representação para Ai, ela. meu Deus, calma, tipo, Professor, é tipo esse? Oi? Tipo esse? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Curso de Física de Berkeley, Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Pode dizer que força tem algo que atua em um corpo, fazendo com que ele tenda a se mover, né? A ter um movimento. Tá melhorzinho, mas a partir. Não, tá melhor. Só que agora você fala que é algo. Precisa ser mais física, ciências exatas. A gente precisa precisão nas definições. Não necessariamente movimento, porque as forças podem ser anuladas. Não, mas ele falou só tende, Tem. pode. Então é a capacidade de um corpo tender ao movimento. Digamos assim, fazer com que tenha. Vamos lá. Primeiro, o que precisa ter para ter força? Um estímulo. Opa! Tem que ter aceleração. Então, existe relação entre força e aceleração. Primeiro ponto. Se a gente quiser. Então vamos partir. Se eu quiser acelerar alguma coisa, o que precisa? Precisa de força. Se eu quiser acelerar alguma coisa, eu preciso de força. Daí, o que foi falado aqui, Arthur, né? Faz sentido. Porque se o corpo está parado para ele iniciar a movimentar, precisa de aceleração, então precisa de força. Só que está faltando mais um ingrediente aí. Tá. A cabeça de vocês está indo para a forma. Mas eu acho que tem a ver com a massa, não tem a ver com a força. É para calcular a magnitude da força. Não, também. Para ter força precisa de 2 corpos. Nenhum corpo, ninguém tem força. Nem o He-Man. Ninguém tem força. Você que fica admirando os caras na academia lá, ô Giovanni. Nossa, aquele cara tem muita força, não. Força é fruto da interação entre 2 corpos, capaz de causar aceleração. Então, 2 corpos interagiram. Por isso que existe ação e reação. Porque interação entre 2 corpos. A interação entre 2 corpos capaz de mudar a velocidade. Mudar a velocidade é causar aceleração. Certo? Tudo bem? Já sabe o que é força? E o que é energia? E o que é campo? Eu não vou depois da explicar. Então você está no curso errado. Então é melhor fazer contabilidade, administração. É É que abstração. tipo, na minha cabeça as coisas fazem sentido, mas na hora de expressar isso. Mas não adianta as coisas fazerem sentido só na sua cabeça. Você imaginou se vai construir um prédio? Na minha cabeça, você vai ter que ter habilidade para ser engenheiro, você vai ter que ter Mas aí tem habilidade. conta. Não, você tem que ter habilidade de comunicação.
Também. Após vocês têm até uma disciplina de comunicação. Comunicação e expressão. Se vocês não tiverem habilidade, e qual é a melhor maneira de ter a capacidade de comunicação? Você tem que ter domínio do conteúdo. Se você não domina aquilo que você vai falar, aquela, eu sei pra mim, o grande bosta que está pra você. Não resolve problema de ninguém. Eu estou vendo que o buraco é mais embaixo, então vocês não sabem nem o que é força. O que é aceleração? É a alteração da É uma velocidade. variação de velocidade. Opa, maravilha, mudança na velocidade. Você está certo. O que é energia? Ninguém. Trabalho também. Trabalho é tipo Trabalho. é o esforço que você faz para realizar aquela força. Tipo. Eu ia falar que é isso. Não, porque assim, de novo, tá vago. Cara, Ele é muito bom. tá muito vago. É um esforço. Imagina, quando você for explicar alguma coisa, seja sincero para você, se você entenderia se o professor explicasse daquele jeito. Não, você não entenderia. Você se adaptaria porque, eu vou lembrar disso para pôr na prova. Eu criava uns macetes muito doidos na minha cabeça. Isso. Trabalho, eu criava uma coisa que é tipo, o quanto que aquilo vai me dar de trabalho pra O nome trabalho não é à toa. É, tipo. O trabalho está relacionado com gasto de energia. Quando você realiza trabalho, você está transformando em energia. Você quer o problema que é energia? Quer um outro problema? Peça. Ele vai jogar. Tá tudo bem. Qual a velocidade disso aqui? Ele vai jogar. Soltei. Teve aceleração? Sim. Se teve aceleração é porque teve Variação. variação de velocidade. Mas quem é que causa a aceleração? A gravidade. Não. Que é uma Acabamos de falar. Quem causa a aceleração é força. Mas força é fruto da interação entre dois corpos. A grosso modo, um corpo para aplicar e um para receber. Vocês acharam que está recebendo? Cadê o corpo que está aplicando? Não vem me falar a gravidade que não está mostrando onde é que ela está. Se alguém falasse o tênis, a gravidade para vocês é só uma palavra bonita. Não. A hora que eu solto é a hora que ele acelera. A minha mão está impedindo ele de acelerar. Então. Quando eu É solto, como se fosse a força, quem é que está puxando ele para baixo? o peso, né? Tá bom, é a força, mas para ter força precisa ter dois corpos. Um para aplicar e um para sentir. Esse corpo sentiu. Eu estou perguntando, cadê o corpo que recebeu, que aplicou? A terra? Como? A minha pergunta é, como é que a terra sabe que esse corpinho está aqui para aplicar uma força sobre ele? Não, é sério. Como que ela sabe? Ela não sabe, ela só resistiu. Como? É isso que física estuda. A gente tem que saber. Quer ver assim como que vocês são tão adaptados, a cabeça de vocês está tão presa. Carga positiva com positiva? Não, tem uma carga positiva próxima a uma positiva. Vai ter força? Vai. Que tira? Como é que uma carga sabe que ali perto dela tem útero? Ou melhor ainda, como é que um ímã identifica a presença de um prego por perto e atrai? Balança as tetas e fala, vem em mim que eu tô facinho. Meu Deus. Como? Vamos, gente, pensa. Tudo isso era coisa que era para vocês terem pensado lá no ensino médio. Ô, professor, Isso é mas verdade. Não, pensar eu até pensava, mas eu não fui atrás da resposta. Aqui, pelo que eu estou vendo, o física 1 não valeu de nada. É por conta que assim. Pela segunda vez, ou terceira. Terceira. Nossa, vamos voltar, né? O MacGyver, quando a gente começou a ver, ele passava muita questão de A conceito. culpa não é do professor. Não, eu sei, mas é que no sentido de como a prova estava muito próxima, a gente focava só nas Focamos fotos. na prova. Mas por que para focar na prova não pode aprender? Professor, eu quero andar rapidinho. Não, porque a gente não tá aprendendo só, professor. Era só. Eu queria Então, que seja ridículo Porque agora. não pode A gente aprender teve as que ser nossas. muito autodidata aí, por ser algo Sim. novo pra gente, a gente E- A gente perdeu. A gente tem que aprender. Era pra ter aprendido, pô. É, Ó, eu ia achar bonito.
sem saber o conceito, É, porque eu nós não íamos consigo. utilizar Sim. na física, entendeu? Não, agora você enfrentou o primeiro problema. Vocês não aprenderam a integrar, vocês aprenderam a regra de integração. Exato. Não. É o primeiro motivo, mas aí você só está justificando uma coisa. Isso não justifica, gente, por isso que eu estou falando assim, a inabilidade que foi colocada em vocês a vida inteira, e começou agora, de não saber perguntar, de não desconfiar que alguma coisa, que as coisas têm que ter justificativa. Gente, é o principal, sempre ouvem tanto falar de capacidade de senso crítico. As melhores disciplinas para se ter senso crítico são as disciplinas de exatas. É balela que em humanas você vai discutir. Em humanas você vai ficar sempre discutindo os mesmos autores, sempre falando as mesmas coisas sempre. Entender o pensamento dos outros. As melhores disciplinas para você exercitar senso crítico são exatas. Por isso que eu peço para vocês, não aceitem absolutamente nada que eu falar aqui sem vocês entenderem o porquê. Aliás, não de mim, de qualquer professor. O professor perguntou assim, professor, por que isso? Ah, vocês não têm condição de entender agora? Cara, é mentira desse professor. Vocês têm condição de entender. Vocês têm condição de entender. Tá? Ou o professor não sabe como explicar naquele momento. Ou não quer. Tá? A melhor das possibilidades é essa. E aí assim, vocês vão ter que ter uma mudança de postura assim, drástica, cara, drastiquíssima, mesmo, tá? Pelo visto, vocês são, até agora, das turmas que eu já dei aula, as turmas que mais participam, até agora, quando vocês perguntam, isso facilita bastante, isso facilita, Por isso que eu falei, são 10 pessoas. Mas vale por quê? Ó, toda turma que fala. Na primeira aula, né, que assim, é uma aula com medo ainda de perguntar, imagina daqui no final. A gente tá bem. Da onde está o medo? Não, a primeira frase foi. Vocês não aprenderam. A primeira frase, vocês não sabem fazer conta do ensino fundamental. E a pior mas terminou, gente. E a culpa é minha? Pensa comigo, professor. Se você. Você acha que a culpa é minha? De verdade, a culpa é minha. Se eu virar e falar assim. Não, a culpa não é do senhor. Se eu Mas faço por elogio, a não. culpa é garantir. Não, por não ser Se eu sua falo assim, culpa, nossa. a gente não vai fazer perguntas, a gente não vai entender o que você base mais. Não. Se a gente Cara, não entendeu nem o fundamental, Para. Vocês podem não ter base para entender as coisas, mas vocês têm base para perguntar qualquer coisa. Mas você não sempre vai A gente vai ser igual criança, a gente vai perguntar tudo. Ai, perguntar tudo. Por quê? E aprendam Por quê? a perguntar. E assim, um teste para a hora que for estudar. Tente imaginar como você explicaria isso para uma criança. É óbvio que você não vai explicar para a criança que a derivada é o conceito de limite. É óbvio que você não vai falar isso. Mas você vai explicar para a criança por velocidade instantânea. Você tem que buscar meios de explicar velocidade instantânea para uma criança. Entendeu? A partir, talvez, do conceito de velocidade Não, agora eu fiquei a partir do curiosa. conceito Explica a velocidade instantânea É, se você estivesse explicando para uma Eu criança. tava pensando nisso agora. Vamos tentar explicar para a Então criança. vai. O que vocês. Vamos lá, vocês vão construir. O que vocês entendem? O que uma criança sabe de velocidade? Ela sabe calcular delta S por delta T? Não. Então a noção dela de velocidade está relacionada ao quê? A rapidez, a corrida. Certo? Então tá bom, então vamos lá, vamos fazer assim. Ela nem pensa que existe velocidade zero. Não, mas só tem pensa. velocidade. Não, ela é outra coisa, ela não pensa nem em referencial, porque velocidade pressupõe a existência do referencial. Tá? Então vamos começar a pensar aqui numa criança. Como é que eu explicaria? Eu quero explicar a velocidade instantânea. Você pode mostrar dois carros e perguntar qual que está mais rápido. E aí, a próxima pergunta. Põe no computador. Por que esse carro está mais rápido? Porque ele atravessa a tela do computador? Como? Não, aí você está usando a mesma palavra. Em menos tempo. Primeiro. Ele chega primeiro. Ele faz em menos tempo. Certo? Vocês conseguem diminuir a tela do computador? Não, diminuindo o espacinho. Pronto, vai diminuindo o espacinho. Vai diminuindo a visão. A hora que ficar bem pequenininho aqui, tá vendo? Então o que ele está passando aqui? Você nem está enxergando?
entendendo? Porque agora você está medindo a rapidez nesse pequeno. Demorou bem menos tempo, né? Diminui mais. O que aconteceu com o tempo? Diminuiu mais. Você está dando para a criança a noção de velocidade instantânea. Porque velocidade instantânea é a noção de limite. É literalmente limite. É a mesma coisa. Quer ver? Derivado. O que é derivado? O que é derivado? Não como cálculo. Inclinação. O que é uma reta tangente? Que passa por tipo, uma curva. Tem o gráfico. Vou me perguntar. Na verdade, a minha pergunta está errada. A pergunta é: o que é uma reta tangente a um gráfico em um ponto? Certo? Não existe reta tangente à curva. Porque a curva é grande. Sim. Certo? Então vamos lá. Ó, eu vou facilitar a vida de vocês. Nesse ponto, o que é uma reta tangente? Como é que eu desenho? Ó, tenta explicar para ir lá desenhar. Explica para mim, como que eu desenho uma reta tangente àquela curva naquele ponto? É uma reta. Só encosta Que naquele se ponto. encosta naquele Só encosta naquele ponto. Só encosta naquele ponto? Tá bom. Ele sabia que ia fazer isso. Se você sabia que eu ia fazer isso, então olha que legal. Você já sabia que a sua definição está ruim. Se você sabia que eu ia fazer isso, você sabia que a minha Não, mas definição aí, para essa definição, eu utilizaria atravessa o ponto, passa por um ponto. Eu falei, Mas atravessa, entendeu? Tipo, Uma eu tô tentando encontrar a palavra. Isso, certa. não, mas é isso. Esse é o esforço Então, que vocês têm que fazer eu sempre. utilizaria o uma reta que atravessa ou intersecta passa. o ponto sendo paralelo ao gráfico ou não? Sim. Só que aí você tem que falar que é paralelo a um gráfico. Né? Não, mas essa reta também. Faz uma reta que segue a curva. Que encosta só de um lado. Que se encoste no ponto, mas que siga na curva. Seja pra cima ou pra baixo. Ó, esqueci o seu nome já. Não, vou lembrar. Thaís. Lembrei certo? Certo. Começa com T, né? Sim, muito bem. Eu vou trocar o ponto, que eu acho que fica mais legal. Vou trocar o ponto. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou desenhar uma reta e vocês me digam se ela é ou não tangente à curva naquele ponto. Fica mais fácil. Só que assim, primeira coisa eu quero que vocês percebam. Vocês perceberam que vocês não sabem. Certo? Vocês não têm uma noção de como transmitir isso. Vocês têm uma noção visual. Saber a gente sabe. Vocês não Nossa sabem, não cabeça. sabem. Vocês têm uma percepção visual. A percepção visual, se eu desenhar aqui, por exemplo, uma reta tangente, essa reta é tangente ao gráfico? Quantas vezes que ela toca o gráfico? Uma única vez. Estica ela. Bom, Então, da onde que vem essa ideia que a reta tangente só toca o gráfico uma vez? Vocês nunca prestaram atenção nisso? Não dava tempo, meu filho. A gente tava correndo pra Dá tempo sim. Dá tempo sim. Você quer ver? Você está numa balada, tem 10 carinhas te paquerando. Dá tempo de você escolher qual que é o melhor ou você vai beijar todos? Não, tudo bem. Você tá errado, Vamos dar falar uma coisa que você Mas se eu gosta. tô numa loja, tem 10 livros. Você só pode comprar um. vai que sim. Não, vou melhorar. Você gosta Vai. de comprar roupa? Eu gosto. Te dou 10 mil reais. Você tem um monte de roupa. Pra você escolher. Dá é tempo de você escolher uma? Não dá. Aí você pergunta. Lógico que dá. Eu penso assim, ali eu pego, se eu não gostar, depois eu vendo, mas 10 mil eu tenho. Dá tempo sim. No fundo, não é proposital, mas é preguiça. Justamente muito por conta, aí não é culpa de vocês, porque vocês não, em geral, as provas, e eu não estou me livrando disso, talvez as minhas também, elas não avaliam vocês pelo que vocês sabem. Elas avaliam vocês, assim, pelo que vocês decoraram e capacidade de reprodução daquilo que já foi feito. Aí tem aquelas listas de exercícios, que é 100, que você resolve 2, 3 vezes a mesma lista, torcendo para cair, a hora que cai o exercício na prova, você abre um sorriso. Ele definiu, o senhor definiu a minha prova de IFA. O senhor definiu agora. Você nunca Tá bom, vamos definir o que é uma reta tangente? Então vamos lá. Então você pega um ponto.
Quantas retas existem que tocam aquele ponto? Quantas? Infinitas. Só que existe um pequeno detalhe. Vocês definiram derivada, aparecia limite, né? Quando aparece a noção de limite, significa que você está em regiões bem restritas. Então não adianta você olhar para tudo. Então você vai fazer o seguinte, ó. Na falta de uma lousa digital, vamos usar uma lousa digistal. Ó, vou dar um zoom aqui. Certo? Vou dar um zoom. Ó, zoom. Tá? Porque como se trata de limite, eu não preciso olhar para o gráfico como um todo. Eu olho só para aquelas pequenas regiões no entorno do gráfico. Tudo bem? E aí o que acontece? Qualquer reta que eu passar por esse ponto, ela vai dividir, imagina a reta inteira. Ela divide a lousa em quantas partes? Duas. Qualquer reta que eu colocar naquele ponto, divide a lousa em duas partes. Por exemplo, essa reta é uma reta tangente? Não. Não é uma reta tangente. Como você utilizou o termo, está errado, mas intuitivamente está correto, ela corta o gráfico. Então ela não é uma reta tangente. Certo? Mas o que essa reta faz? Ela divide a lousa em duas partes, né? A parte de baixo e a parte de cima. Tem gráfico para a parte de baixo? Tem gráfico para a parte de cima? Então ela não é uma reta tangente. A reta tangente, quando você traçar ela, ela vai deixar o pequeno trecho do gráfico todo de um único lado. Vou traçar a reta tangente. Aqui, a reta tangente. Certo? Ela não divide a luz em duas partes. Para onde está o pequeno trecho do gráfico? Todo para a parte de baixo. Por isso que ela é uma reta tangente. Para onde que está a parte do gráfico toda? Para baixo. Por isso que eu falo que a concavidade está voltada para baixo. Vocês já viram? Negócio de concavidade? Voltado para baixo. Eu falei, não, não sabia. Não, eu acho que eu vi Oi? eu vi bem presente na escola. Não, concavidade é isso. Você traçou a reta tangente. Se todo o trecho do gráfico está para baixo, ele é chamado de concavidade voltada para baixo. Eu vi na escola, não sei se Você viu na escola? Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Gráfico, do que é esse gráfico? Isso é uma parábola. Pronto, já vamos começar. Não existe esse termo, isso é errado. Inclusive está no site da escola. Função não tem grau. Tá? Função quadrática. Ou função polinomial do segundo grau. Agora faz sentido a Bruna corrigir aqui. Função do segundo grau não existe. Certo? eu sabia falar. Ó, dá uma olhada. Vamos traçar a reta tangente a esse ponto. Olha que legal. Aqui eu não preciso nem pegar só um pedacinho, eu posso pegar o gráfico todo. Para onde que está o gráfico? Todo para cima. É interessante eu chamar aquela concavidade e voltar para cima. Então, independente se eu para cima ou para baixo, o gráfico tem que ficar todo de um lado. Todo de um lado. Certo? Ali naquele ali, professor. Então, ela fica. Não a reta tangente. O gráfico, essa é a concavidade do gráfico nesse ponto. Porque reta, tangente, essas coisas dependem do gráfico e do ponto. Certo? Tudo bem? Tem, para a gente terminar, tem alguma coisa que vocês sempre quiseram saber e nunca entenderam? Ai, professor, agora você começou a aula, eu achava que sabia alguma Nós vamos falar de integral. Rápido. Bem rápido assim. Bem rápido é bem cedo, não que eu vou falar rápido de integral. Eu sempre tive esse Bem problema cedo. de se eu não aprender a teoria, eu não consigo aprender. Ótimo, isso não é um problema, isso é uma qualidade. Mas aí ficaram muitos conceitos no ar, sabe? Tipo, Sim. eu tive que decorar pra prova. Vamos tentar tirar. Só que agora eu não Você sei. disse que você não vai passar a mecânica dos fluidos. Então ele tem que aprender por conta Por conta própria. O que eu quero fazer com vocês, a minha intenção é que vocês saiam daqui sabendo estudar sozinhos. Você vai dar física 3 pra gente? Nem a pau. Oh! Não, porque o curso de Física 3 na engenharia civil e na elétrica é um absurdo de louco. É muito conteúdo e eu não daria conta. Porque é muito conteúdo mesmo. Aí eu teria que fazer exatamente isso. Mas assim, caso. Ai, nossa, em nome de Jesus, eu já considero que eu vou passar, eu tenho que passar. Mas assim, passei, tem física 3, em nome de Jesus. Aí eu falo assim, nossa, professor, estou entendendo bem o conceito disso. Você A gente pode pode procurar? perguntar Pode. Não, tem cálculo também. Álgebra, pode procurar.
Que ótimo, muito obrigada, professor. Você tem certeza. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeirinha então, só para encerrar o vídeo hoje. O João tá rindo à Vocês toa, já velho. viram isso Ele daqui? tá amando a cara dele, brilhando. Já viram isso daqui? Fatorial de 4? Como é que calcula? 4 vezes 3 Vai ser 4 4 vezes 3 vezes 2. Parece que em matemática eles inventam algumas coisas. Por que inventaram essa porcaria? 4 vezes 3 vezes 2. Precisa do vezes 1? Não. O 1 Foda-se. é igual ao Augusto, né? Na multiplicação. Inútil. Nossa! Ele vai chegar em casa, ele vai chorar. Ele vai usar isso, vai por isso. Não. Ele vai usar isso. Pelo menos uma coisa assim. Se vocês não passarem em Física 2, pelo menos a autoestima de vocês eu consigo acabar, né? Não, professor, se eu não passar pra física 3, eu passo pra terapia. Não, vamos lá. Nossa, ele número foi Mas esse. é outra coisa que vocês ouviram por aí, vocês vão ver que a minha fama, eu pego muito pesado. Mas Ah, já ouvi, já. se vocês pegarem os índices de reprovação, são os menores. Entre todos os professores de física. Não, eu acho isso Dá uma olhada. maravilhoso. Dá uma olhada Na nos índices física de 3 reprovação. também, Isso aí que a gente aprendeu, Não, né? acho que a gente fala que a gente não aprendeu nada em física 3. Não, porque no fundo, eu não avalio se você sabe o conteúdo. Eu avalio para você se você vai ter condição de se virar sozinho. Entendeu? Porque se vocês passarem em Física 1, do pouco que eu vi aqui é pouco. Vocês não sabem o conteúdo físico. Entendeu? Então, assim, por isso da prova em casa. Teve não foi. Teve uma menina na física uma vez que perguntou, professor, na prova em casa pode usar calculadora? Aí eu falei, não pode usar. Não pode consultar o colega? Ela Eu fez na comprou rua. disso. Não, se fosse para eu estava em casa. Então vamos lá. Alguém consegue assim, vamos animar vocês um pouquinho. Eu quero, como é que se calcula o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom. Mais um. Gente, fala com mais firmeza agora, a mesma coisa que vocês sabem. Qual o valor do fatorial de 3? 6. A pergunta é, pra que aparece isso? Gosta de roupa, né? Vamos imaginar o seguinte. Você chegou numa loja. Combinação. Você chegou numa loja e você tem que comprar camiseta e saia. Tem 3 tipos de camiseta e 2 tipos de saia. 3 tipos de camiseta, 2 tipos de saia. Quantos conjuntos você pode fazer? Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta? Primeira coisa que você vai escolher é a saia. Quantas possibilidades você tem para escolher a sua saia? 3. Não era 2 saias, 3 blusas? Era 2 saias. Era 2 saias, Não. Quantas blusas? Então, vou começar da blusa. Quantas possibilidades você tem para escolher a blusa? 3. Quantas possibilidades você tem para escolher a saia? 2. Então, quantos conjuntos você faz? Olha só, para cada blusa que eu escolher, eu posso escolher 2 saias. Então, eu escolhi a blusa 1, 2 saias. Escolhi a blusa 2, 2 saias. Ou seja, você tem 6 possibilidades. Então, Nossa, é a primeira vez que tem probabilidade de verdade. Certo? Não. Eu poderia ficar muito lisonjeado se eu estivesse falando de probabilidade. Não, eu falei em seguida, eu falei. Não, isso aqui é princípio de contagem. Estou ensinando vocês princípio de contagem. Vamos falar de futebol? Tenho um grupo de futebol, tem 5 times. Eu preciso contabilizar quantos jogos vão ter. Vamos contabilizar quantos jogos vão ter? Tem 5 times, né? Olha que legal. 5 times. Cada jogo envolve quantos times? 2. Então deixei espaço aqui. Então quero escolher o primeiro time para jogar. Quantas possibilidades eu tenho? 5. Agora, quero escolher o adversário dele. Quantas possibilidades eu tenho?
4, porque eu já escolhi um. 5, 4. Então quantos jogos terão? 10. Porque você faz 5 vezes 4, 20, só que você está contando duas vezes. Você está contando tipo o primeiro, o segundo e o segundo. Exato. A gente pensa em 2 turnos. Certo? Se for turno e retorno, beleza. Certo? Então vamos fazer outra agora aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Só pensando no Vamos fazer a seguinte conta aqui, ó. Eu quero mostrar um resultado meio absurdo para você. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 pessoas aqui. Eu quero formar duplas com essas 5 pessoas. Duplas, eu vou escolher 2 desses 5. Não, formar dupla, vocês vão achar que eu vou somar 2 a 2. Não, eu quero desses 5, eu quero escolher 2. Quantas possibilidades eu tenho? 10. Não, pensa. 10. Quantos que eu tenho? 5. Quantos que eu quero escolher? 2. Então eu tenho que escolher 2. Certo? Então eu tenho que escolher o primeiro. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro? 5. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o segundo? 4. Parece que é o mesmo problema, né? 5 vezes 4? 20. Dividido por 2? Por que eu tenho que dividir por 2? Porque eu escolhi primeiro a Giovana e o Lucas, vai dar a mesma dupla se eu escolher primeiro o Lucas e depois a Giovana, então tem que dividir por 2. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. 5 vezes 4 dividido por 2. Tudo bem? Então, olha a pergunta que eu fiz. Tenho 5 pessoas. Quantos grupos de 2 de quantas maneiras eu consigo escolher 2? Entendeu? Então, responda em voz alta para mim. Tenho 5 pessoas. De quantas maneiras eu consigo escolher 2? 10. A resposta tem que ser imediata em voz alta. Tenho 5 pessoas. De quantas maneiras eu consigo escolher trios? 10. De cabeça. Cada vez que eu escolho uma dupla, quantos ficam de fora? 3. Ou seja, cada vez que eu escolho uma dupla, sem querer eu estou escolhendo um trio. Então, se eu consigo escolher 10 duplas diferentes, significa que eu consigo escolher 10 trios diferentes. Nossa, é muito surpreendente a conta real. Entendeu? Começar bem simples. Não, a gente está vendo que eu não estou usando fórmula nenhuma. Já vou mostrar a fórmula para você. Eu estou tentando lembrar a. Quer ver? Não, já. Presta atenção. Quer ver que vocês vão conseguir fazer a conta de cabeça? Tem 11 pessoas. Quantas maneiras possíveis eu consigo formar duplas? Vamos lá? Se não consegue de cabeça? 55. Quantas? 55. 55. Tudo bem? Todo mundo entendeu, gente? O que é que eu faço lá? Não estou pegando isso aí. Ó, tenho 11 pessoas. Quero formar duplas. Então, eu vou precisar escolher a primeira pessoa. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a primeira? 11. Escolhi a primeira. Agora eu quero escolher a segunda. Quantas possibilidades eu tenho? 10. Quantas possibilidades deu no total? 11 vezes. Tudo certo até aí? Só que quando eu coloco 11 vezes 10, eu estou colocando que a ordem vai importar. Só que a ordem não importa. Então o que eu tenho que fazer? Dividir por 2. Tudo bem? Pegou agora? Agora, 11 vezes 10? Por 2. Entendido agora? Professor, eu tenho uma dúvida. Se fosse no caso do trio, aí seria sobre 3? Já nós vamos sobre trio, porque eu vou começar mais complicado. Certo? Então, calma. Tenho 11 pessoas. De quantas maneiras possíveis eu escolho duplas? 55. Eu quero de cabeça. Tenho 11 pessoas. De quantas maneiras possíveis eu escolho 9? Quanto que é? 55. 55 também. Por quê? Porque você escolhe Cada vez que eu escolho uma dupla, você escolhe eu escolho 9 pessoas. Eu deixo 9 de fora. Entendeu? Entendeu ou não?
Hoje eu tô boiando. É que tipo assim, você escolhe. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha aqui. Escolhe duas. 2 e 5. Você escolheu uma dupla. Eu posso interpretar que você escolheu uma dupla, como eu também posso interpretar que você escolheu 9 para ficar de fora. Então a conta é a mesma. Entendeu mesmo? Certo? Sabe aquele, depende, o que a Ana Paula fala, tudo na engenharia depende. Depende mesmo da pergunta. Entendeu agora? Então vou fazer outra pergunta, mas vocês sabem fazer de cabeça. Já vou pro seu caso. Tenho 5 pessoas. 5 pessoas. De quantas maneiras possíveis eu posso escolher uma pessoa? 5. 5. 5 pessoas. De quantas maneiras possíveis eu posso escolher uma? Foi? Tenho 5 pessoas. De quantas maneiras possíveis eu posso escolher 4? 5 também. Porque cada vez que eu escolho uma, não tem 4. Está entendendo? Agora sim. Tudo bem? Certo? Agora vamos fazer um trio. Tenho 11 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher? Eu penso nas bolinhas escolhidas. Ó, tenho 11 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher trios? Não sei, mas eu sei que é o mesmo número de maneiras que eu posso escolher 8. Certo? Certo. Cada vez que eu formar um trio, 8 fica pra fora. tudo bem? Agora vamos. Ou seja, qual que vocês acham que é mais fácil fazer a conta? De trio ou de 8? De trio. Vamos fazer do trio. Então, olha lá. Vamos lá. Teve 11 para escolher. Escolha a primeira, escolha a segunda. Escolheu o terceiro. 9. Então, qual vai ser a conta? A priori, 11 vezes 10 vezes 9. Só que aqui, eu também estou contando multiplicado, né? Por exemplo, ABC, eu estou contando como se fosse o quê? Como se a ordem importasse. Então, por quanto que eu tenho que dividir agora? Pelo fatorial de 3. Porque você vai combinando tudo. Exato. Depende do número de pessoas, né? Entender? Não. Nesse caso. 3. Não vamos entender esse caso. Conseguem pegar que eu tenho que vir por 3 fatorial ou querem que eu explique? Não, mas é bom explicar. Então, É bom explicar. Então, olha, Você está dividindo por 3 fatorial porque você está considerando Tecnicamente, a 2 ordem. meio fatorial. tecnicamente por 2 também. Você está levando em consideração a ordem, que a ordem não. Que a ordem não interessa. Certo? Então tá, vamos colocar que eu escolhi 3 pessoas. Eu escolhi o A, B, C. Certo? E não importa. Só que aí a próxima pergunta é, já que a ordem não importa, de quantas maneiras eu consigo combinar o ABC? Tem que escolher o primeiro. Quantas que eu tenho que escolher o primeiro? Aqui, ó. 3. Sobrou quantas? 2. Depois 1. Deu fatorial de 3. Certo? Para quem não acredita, ó, é o ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então basta dividir pelo fatorial de 3. Tudo bem? Tudo bem? Alguém quer fazer a conta? Não, mas tá fácil. 55, professor. Tá fácil fazer, mas eu quero mostrar outra coisa. Espera aí, qual foi a pergunta que eu fiz? Qual é a combinação que dá para fazer do jeito Eu tenho 11 pessoas, quantos trios eu consigo escolher? E a resposta foi 11 vezes 10 vezes 9 sobre fatorial de 3. De acordo? Tudo bem? Então, de novo, vou perguntar, eu quero que vocês respondam. Tenho 11 pessoas. Quantos trios eu consigo formar?
11 vezes 10, fatorial de 3. Tem 11 pessoas. Quantos grupos de 8 eu consigo formar? 11 vezes 10. Amém. Só que é brabo que eu fiz a pergunta com 8 e não aparece nenhum 8 ali, né? Vamos fazer aparecer um 8? Como assim não? Cadê o 8? Não, mas a gente tava na nossa cabeça, por isso que a gente tava. Não. Não, você tá, eu não tava. Não, mas ó, peraí. Eu vou até escrever a conta aqui, ó. Essa conta aqui é isso aqui, ó. A gente simboliza dessa forma. Isso aqui é um símbolo, tá? Eu tenho 11 pessoas e quero formar grupo de 3 pessoas. Certo? Só que a gente viu que isso é a mesma coisa que se eu tiver 11 pessoas e quiser formar grupos de 8. Vocês entenderam por quê? Porque se eu tenho 11, cada vez que eu separo 3, sobra 8. Entenderam? Só que quando eu apago isso e eu olho esse resultado aqui, não fica legal. Por que não fica legal? Porque não tem o 8. Mas é justamente isso, vai ficar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 10. Vamos, ou vocês preferem que apareça o 8? Eu quero que Vocês querem, então vamos fazer aparecer 8? É uma fração, não é? Em uma fração, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, ela não muda. Então, sabe por quanto eu vou multiplicar em cima? Pelo fatorial de 8. Se eu multiplicar em cima pelo fatorial de 8, o que eu tenho que fazer embaixo para manter a fatorial? Multiplicar embaixo pelo fatorial de 8. É porque se você for fazer por 8, você vai falar. Calma. Ansiedade. O que ficou aqui em cima? Divertidamente. O que ficou aqui em cima? Fatorial de 11. Certo? Então em cima ficou o fatorial de 11. E embaixo? Fatorial de 8 vezes fatorial de 3. Se vocês me falarem que isso daqui não é bonito e fácil. Porque olha só, qual foi a minha primeira pergunta? Tenho 11 pessoas. Quantos grupos de 3 eu consigo formar? Não sei. Mas é o mesmo tanto que eu consegui formar de 8. Quais os números que aparecem? Fatorial de 11, fatorial de 8, fatorial de 3. De que maneira você pode pensar? Tem um grupo de 11. Quantos grupos de 3 eu consigo formar? Fatorial de 11 pelo fatorial de 3. Certo? Só cada vez que eu formo um grupo de 3, quanto sobra? Fácil. Mas aí que tá, não daria pra fazer fatorial de 11? Você está preocupado em fazer a conta? Pode fazer a conta se quiser. Certo? Quer ver? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. E aqui? Como é que ficaria? Eu tenho 15, quero montar grupos com 6. Então vai ser fatorial de 15 pelo fatorial de 6. Ou seja, mas quando eu formo um grupo de 6, pronto, acabou, gente. Para que vocês decoram fórmula? Entendeu? Entenderam? Tudo certo? Sabe o que é interessante? Você está explicando isso, a gente vai ter estatística daqui a pouco. É. Vamos no resultado aqui. Ele parece absurdo, mas ele é lindo. Vou fazer a pergunta, eu quero a resposta de cara. Tem um grupo de 5 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher 5 pessoas? Uma. Todo mundo de acordo. Então, todo mundo de acordo? Se a ordem não é importante. Não, a ordem não importa. São 5 pessoas, não são as mesmas 5 pessoas. 5 a 5, quanto é o resultado? 1. O resultado você já sabe que é 1. Só que agora eu quero usar essa fórmula. Se eu quiser usar essa fórmula, é 5 fatorial pelo fatorial de 5. Mas sobra quanto aqui? Fatorial de 0. Mas faz sentido fatorial de 0? Não, porque. Faz. Ué, mas. Só se o fatorial de 0 é quanto? 1.
mais absurdo que pareça, por isso que o fatorial zero é 1. Não, não é absurdo. Justamente porque está mostrado aqui na sua cara. Não tem zero no denominador. Tem fatorial de zero. Quanto que é o fatorial de zero? Denominador, você está com fatorial de zero. Então. Não é que ele é 1, ele tem que ser 1 para que a fórmula funcione. Então eu defino que o fatorial de zero é 1. A Bruna falava que ela vestiu um zero na nossa É. Essa não é o fatorial. Mas não tem zero. É fatorial de zero. É, fatorial de zero. É fatorial de zero. Eu Não lembrei tem, dela falando, tipo. não tem zero. Tem fatorial de zero. Porque vai ficar zero, vai ficar zero. Nossa, gente, nós passamos muito.